A face oculta da guerrilha brasileira. Acusados de traição, militantes políticos acabavam assassinados pelos próprios companheiros de partido. Eram os chamados justiçamentos, execuções determinadas em julgamentos sumários sem direito à defesa. Um homem que participava desses tribunais resolve contar suas histórias. Casos de um passado doloroso que só agora vem à tona. Você mata o seu amigo, você entrega seu pai, sua mãe. Foi isso que faz a guerra. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A sentença foi cumprida na manhã do dia 22 de julho de 1973. A repressão baseada na tortura prende e mata os principais líderes guerrilheiros. O medo das delações aumenta nas organizações clandestinas. Um dos primeiros a ser justiçado é Carlos Alberto Maciel Cardoso, o Juca. O acervo da repressão, que está no Arquivo Público do Rio de Janeiro, revela que Cardoso foi preso em 71 e fugiu no dia seguinte. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. No dia 13 de novembro, 4 dias depois da prisão, Cardoso foi morto num subúrbio do Rio. Há um episódio polêmico na história da luta armada. Os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. Essa é a informação que até hoje eu não dei. Porque você está perguntando, né? E na verdade verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros. Na rua, numa rua, no jardim. Daqueles jardins lá de São Paulo. Como você disse, no dia 23 de março de 1971. Foi um comando de 4 companheiros que participou, não fui eu sozinho. Os outros 6 estão mortos. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou. Aí ela ficou assim, não, Vera não, Ângela, né? Ângela, de jeito nenhum, não denunciei. Eu disse, Empresário dinamarquês radicado no Brasil, Henning Albert Boysen, foi executado na rua Barão de Capanema, nos Jardins, em São Paulo, na manhã do dia 15 de abril de 1971. Era presidente do grupo Ultragás. Não era um inocente, um empresário, ele não foi justiçado simplesmente porque ele era um empresário. Ele foi justiçado porque ele era um quadro do sistema, ele era um quadro direto da repressão. E como tal, ele estava sujeito às sanções da guerra. Você matou o empresário Boysen? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia. E pegou o dinheiro todo, o cara morava na sua Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadros de arte, a gente levou tudo. Em 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins.
Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no seminário, no intervalo de 2 sessões de porrada. Essa pergunta, babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Você pode chegar e dizer, podia na hora o cara tremer, bom, mas a decisão era de executar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Quem vai financiar a nossa atuação é o capital financeiro. Nós vamos ao banco e não tiramos o dinheiro do correntista, estamos tirando o dinheiro do banco, do dono do banco, né? Ou seja, do capital financeiro. E sempre foi assim. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores. Além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre, importante, gratificante, nós temos vivido muitos anos juntos, para praticarmos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, na Baixada Fluminense, e distribuímos aquela carne em favelas, uma coisa meio romântica. A gente fazia bastante essas ações, né? Mas era uma coisa assim meio idealista, mas fazia. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Aquela casa era do Offset. O Gabeira tinha entrado na organização há pouco tempo, há uns 6 ou 7 meses. Ele era responsável pelo jornal Resistência, que era um jornal que nós tínhamos que era muito bonzinho. Pelo menos a gente queria fazer jornal, entendeu? Não era só luta armada. E ali tinha Offset. E também tinha Kombi verde, que nós usamos no sequestro, que foi a maior bandeira para o vizinho reconhecer a casa, né? Foi a Kombi verde de um outro jornalista. Era o seguinte, nós temos que fazer uma ação que rompa a censura da imprensa. Uma ação de propaganda armada que mobilize o povo, mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo, era o triunvirato. Desde o início eu fui separado pelo Marighella para ser um quadro militar. Então minha tarefa sempre foi essa. Aí fui me aprimorando, depois o Marighella morre em 4 de novembro de 69. A minha tarefa na coordenação nacional era comandante militar da LN. Eu era quem montava e organizava o trabalho militar da LN no Brasil inteiro, né? O treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo, pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Um tribunal revolucionário da Ação Libertadora Nacional, do qual eu fiz parte, né? Eu fiz parte da 10 ou 12 pessoas que decidiram que não, essa pessoa faz parte da guerra, está no outro lado e ele merece ser executado. A gente já dentro dos carros, 2 carros, né, com 3 companheiros num carro, 3 companheiros no outro. Eu estava no carro da ação, sentado no banco de trás, tinha um companheiro no volante, um outro com uma metralhadora sentado no banco da frente, eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, 762, que é um fuzil muito bom para execução, muita precisão. E quando ele chega na esquina da rua da Alameda Casa Branca,
ele tinha que parar porque tinha alguns carros na frente, tinha um pequeno engarrafamento tinha uns 2 carros parados, ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás do carro, falei, vou dar um tiro nele. Já peguei o fuzil, o companheiro que estava na frente no Fusca baixou a cabeça, eu já dei um primeiro tiro de fuzil, não acertei de cheio porque eu sou destro, eu atiro nessa posição, como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter, atirei assim, então pegou de cabeça aqui no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro e sai do carro, nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali assegurando a fuga. Saímos eu e o outro companheiro, ele sai com a metralhadora, eu saio com o fuzil, ele saiu correndo em direção à feira e nós fomos, o companheiro metralhando ele e eu acertando 1, 2, 3, 4, acertei 3 tiros nas costas dele. E o companheiro com a metralhadora acertou vários. Aí de repente ele caiu, e quando ele caiu eu me aproximei, e com a última bala a gente sempre dá o chamado de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Passar horas acessando blogs de esquerda e nos comprazendo com o que lemos, satisfazendo-nos e sentindo-nos vingados dos fascistas. Fizemos tudo 1, 2, 1000 vezes. O que então estamos esperando para cruzar o rio, para jogar a cartada decisiva de nossas vidas? Convençam-se, não há mais espaço para a conversa e para os bons modos. Está proposto nesse golpe. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso, que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala. E vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. É para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro.